Então, tá aí. Vocês vão perceber que durante a aula eu coloquei algumas coisas juntos, neuropatia diabética e de Hans, e em outros momentos eu coloquei as duas separadas. Então, prestem atenção nisso na hora que vocês forem ler. Porque algumas coisas de tratamento e de consequências são bem parecidas. Aí eu coloquei junto para não ficar repetindo. As que são específicas só da hanseníase, por exemplo, que afeta os nervos cranianos, aí eu coloquei no título só hanseníase, tá? A parte de neuropatia diabética, não tem tanta necessidade da gente ficar voltando, né, na doença, porque é uma doença mais comum e que todo mundo já conhece. A parte da hanseníase, eu falei mais um pouquinho para vocês recordarem. Se vocês tiverem alguma dúvida da diabetes que não tiver aqui, vocês me falem, tá? Então, neuropatia diabética não é a mesma coisa que diabetes. Diabetes é uma doença que causa ou que é causada pela alta da glicemia. Essa glicemia elevada constantemente, então de maneira descompensada, descontrolada, ela leva à lesão nos nervos e nos vasos. Então, quando a pessoa ainda não tem diabetes, o jeito dela prevenir é manter a glicemia nos níveis ideais, através de uma alimentação adequada, atividade física e por aí vai. Depois que a pessoa já é diabética e essa doença não tem cura, ela só tem controle, como que previne a neuropatia? Através da alimentação ou da medicação ou da insulina, não deixar que a glicemia fique sempre elevada. Metade dos pacientes diabéticos evoluem para uma neuropatia diabética. O que é isso? É quando essa pessoa já tem diabetes há muito tempo e que a glicemia já está descontrolada há muito tempo ao ponto de lesionar os nervos periféricos, ok? Então, não acontece com todos os diabéticos, mas é super comum. E principalmente porque a diabetes pode ser até uma doença que começa silenciosa, né? Então, a neuropatia diabética, ela é lesão dos nervos periféricos por causa da elevada taxa de glicemia. Então, atinge metade dos pacientes diabéticos. A glicemia alta, ela vai lesar a bainha de mielina e diminuir o aporte sanguíneo para os nervos. Então, vai ter lentificação, atraso no impulso neuronal ou até cessação mesmo desse impulso. Na neuropatia diabética, os locais mais acometidos são os nervos longos das mãos e dos pés. Então, a gente fala que é neuropatia de bota e luva, porque atinge principalmente os pés e as mãos. Tem 3 formas clínicas. Então, tem essa que eu falei para vocês, que é a mais comum. Vamos falar mais dela já já. Tem 2 tipos que são mais incomuns, mais raros da gente ver. A neuropatia, que causa muita hipotensão postural, vertigem, impotência. E a neuropatia focal, que é um único nervo, também é mais rara. A mais comum no paciente diabético é a polineuropatia distal. Então, acomete os nervos longos das pernas, pés e mãos. Esse paciente sente muita dor, queimação, formigamento e sempre piora à noite. Então, às vezes o paciente não consegue nem achar a posição para dormir, porque tudo incomoda, principalmente à noite. Então, diminui a sensibilidade à temperatura, risco de queimadura, a parestesia e a queimação, muita dor e cãibra, e como o paciente perde a sensibilidade nos pés, ele vai ter perda de equilíbrio de coordenação motora, porque ele não sente onde que ele está pisando. Então, atrapalha na propriocepção, atrapalha no equilíbrio. Uma das consequências da neuropatia diabética é o pé diabético. Por quê? Se essa pessoa está sentindo menos, essa pessoa provavelmente também enxerga menos, porque a glicemia elevada também diminui a acuidade visual. Então, essa pessoa não está vendo que tem uma feridinha no pé.
ou não está vendo que tem a meia está furada, ou que tem alguma coisa no sapato. Aí ela machuca, não vê, não sente, e não tem aporte sanguíneo suficiente para cicatrizar. Então, isso é prato cheio para dar, né, o pé diabético, que é o pé que tem vários desequilíbrios musculares, que tem pontos de pressão e úlcera de pressão. Então, quando a gente fala de amputação de membros superiores, a maior causa no Brasil é acidente de trabalho. Mas a amputação de membros inferiores, a maior causa ainda é diabetes mellitus, né? O pé diabético. Então, tem uma alta incidência por causa dessa alteração biomecânica, alteração de circulação, dificuldade para cicatrizar as feridas. Qual que é o tratamento, então, da neuropatia diabética? Controlar a glicemia é a primeira coisa. Não adianta fazer o resto todo se vai continuar com a glicemia alta, lesionando a bainha de mielina. A gente trabalha com alívio de dor, mas com muito cuidado, porque se esse paciente tem diminuição de sensibilidade à temperatura, é um perigo queimar esse paciente, né? Então, a gente utiliza técnicas mais de cinesioterapia e massoterapia do que eletro ou termoterapia. De sensibilização ou estimulação sensorial, a gente vai ter uma aula mais para frente falando especificamente sobre isso em várias doenças. Orientações de cuidado com os pés e calçados, vou falar aqui. Cuidados com as mãos e cuidado com o corte e temperatura. Aí vamos falar um pouco mais de cada um aqui para frente. Então, da neuropatia diabética é isso. Aí vamos para neuropatia de Hans. Não é todo paciente que tem hanseníase que vai evoluir para neuropatia de Hans, assim como na diabetes, né? Então, a hanseníase é uma doença altamente infecciosa, mas é fácil de tratar e curar. O problema é que as pessoas demoram para perceber que tem a hanseníase e aí continuam transmitindo a doença. O tratamento pode durar de 6 meses a 1 ano e meio, dependendo do tipo do exame baciloscópico. É um tratamento gratuito oferecido pelo SUS, que a pessoa tem que ir uma vez por mês lá na policlínica para tomar a dose mensal e mais 1 ou 2 remédios em casa. Então, quais que são os sinais? Principalmente, gente, a gente tem que chamar a atenção do paciente, é a característica da mancha. A mancha da hanseníase parece um pouco com manchinha de micose, com manchinha de sol. Só que ela não tem as bordas bem definidas, ela vai espalhando. Além disso, ela é mais clara do que a pele da pessoa e é anestesiada ou hipoestesiada. Então, não é qualquer mancha que leva a desconfiar que seja hanseníase. É uma mancha que não tem borda definida, que é mais clara do que a pele, ou seja, hipocrômica, e que na hora que você testa a sensibilidade lá dentro já está diminuída ou já está anestesiada, não sente mais nada. Faz avaliação clínica, avaliação da pele, avaliação dos nervos e manda para baciloscopia. Então, tem os dois tipos, né? A paucibacilar, tratamento é de 6 meses, e tem a multibacilar, que o tratamento pode durar de 12 a 18 meses. E aí, alguns pacientes que normalmente não fazem o tratamento, que demoram para receber o diagnóstico, o bacilo de Hans tem predileção pelo tecido nervoso. Então, ele ataca tanto os pares de nervos cranianos quanto nervos periféricos. Os nervos mais acometidos pela hanseníase: trigêmeo, facial, auricular, radial, ulnar, mediano, radial cutâneo, fibular e tibial posterior. Quando a gente palpa esses nervos no paciente, a gente sente que ele está mais espesso. Na hora que a gente encosta, o paciente já dá aquele grito de dor e também a gente começa a perceber sinais neurológicos, perda de força, desequilíbrio muscular, cãibra, parestesia e por aí vai. A lesão dos nervos periféricos na hanseníase, assim como na neuropatia diabética, faz a redução da sensibilidade
altera a sudorese e a lubrificação da pele e faz desequilíbrios musculares. Isso tudo junto leva esse paciente a ter uma maior chance de ter úlceras e ter que amputar, né? Então, como que a gente faz a avaliação desses dois pacientes? A avaliação da sensibilidade é muito importante. A gente avalia a sensibilidade desses pacientes com o estesiômetro, que são aqueles monofilamentos. Então, já tem o protocolo certinho, tem o desenho da mão com os pontos que a gente tem que testar e tem o desenho do pé com os pontos que a gente tem que testar. Vocês lembram que cada monofilamento tem uma cor, dependendo da espessura? Então, na hora que você for avaliar esse paciente, você vai ter que pegar um lápis ou uma canetinha daquela cor, para você marcar no desenho do pé qual que foi que o paciente sentiu. Deu para entender? Então, a gente leva esse paciente para um ambiente calmo, sem silêncio, sem gente falando na cabeça dele. Põe a mãozinha, fecha o olho do paciente, tampa para ele não ver. E a gente encosta o monofilamento por menos de 2 segundos nesses 10 pontos no pé. Vou mostrar aqui para vocês no desenho. Então, tá aqui, ó. Tem isso no roteiro de aula prática seus, tá? A gente aplica 2 vezes no mesmo lugar. Você encosta, dobrou, tirou. Encosta, dobrou, tirou. Você não vai ficar apertando nem esfregando. Então, tem os pontos nas mãos, que são 7 pontos, e tem os 10 pontos no pé. Aplica de um lado, aplica do outro. Você não vai escrever no ponto, sentiu ou não sentiu. Você vai escrever no ponto qual cor, qual monofilamento que ele sentiu. Por quê? Na mão, a gente tem que sentir desde o mais fininho, que é aquele mais fininho que normalmente é verde claro. No pé, já pode ser aceitável o segundo. Tem paciente lá na policlínica que a gente acompanha que não sente nem o vermelhão, que é aquele grosso. Ou seja, se ele pisar num caco de vidro, se tiver um escorpião, uma pedra dentro do sapato, o paciente não vai sentir. Aí, quando chegar em casa que ele tirar o sapato, já tá com uma ferida, tá? Então, aplica 2 vezes no mesmo lugar, o paciente vai te falar se sentiu ou se não, do mesmo jeito que vocês já aprenderam a fazer avaliação sensorial, tá? E aí a gente vê qual o estesiômetro que esse paciente sente para pelo menos ele ter sensibilidade protetora, que se ele sentir dor, se alguma coisa queimar, incomodar, a gente sabe que ele vai conseguir identificar. Nos pacientes que têm neuropatia de Hans, como ela pode atingir, né, os nervos cranianos, a gente avalia se tem lesão do nervo facial. Então, o nervo facial ele é responsável pela mímica facial. Alguns pacientes que têm lesão do nervo facial ficam com lagoftalmo, que um olho fecha e o outro fica com um buraquinho aberto, igual na paralisia facial periférica. E aí a gente tem que prescrever o tampão, prescrever soro fisiológico, porque fica com o olho muito ressecado, fica com o nariz ressecado. Se tiver lesão do nervo trigêmeo, que é responsável pela sensibilidade da face, olha que perigo, esse paciente não está sentindo bem nariz, nem sentindo bem o olho. Aí coça, sai na rua, passa um caminhão, vai poeira no olho, ele nem está sentindo. Tem um cílios encostando, não está sentindo. Cutuca o nariz, tira a meleca do nariz, não está sentindo. Acaba machucando. Por isso que antigamente falava que quem tinha hanseníase, os pedaços iam caindo, né? Não é por isso, é porque a pessoa não sentia e ia cortando e aferindo. Então, tá aqui o lagoftalmo no olho, cílios invertidos e a pessoa não sente que os cílios estão encostando, a gente tem que tirar esses cílios, tem que pensar. E aqui fazendo o teste de sensibilidade com o algodão, pode ser com fio dental também sem sabor de menta, essas coisas para não arder. Então, chega a conseguir encostar e a pessoa não pisca o olho. Ô, Alice, tira o cabelo dos cílios com pinça mesmo? A pessoa sente dor, não? Tira. Você acredita? Para não ficar encostando, para não lesionar a córnea.
E aí outras orientações também, né? Sabe quem que a gente já tirou muito, já fez até cirurgia para tirar? O sobrinho de Cecília, sabe? Ele tinha muitos cílios invertidos. Ah, tá, sei. O tratamento dos olhos. Lavar sempre as mãos antes de pegar nos olhos e evitar pegar. Manter os olhos sempre lubrificados. Se tiver lagoftal, dormir com tampão. Pedir para alguém olhar, futucar os olhos para ver se não tem nenhum corpo estranho. Sempre que for andar na rua, usar boné ou chapéu e óculos, né, para proteger quando vier algum vento e retirar os cílios invertidos. Nariz. Lavar sempre as mãos antes de pegar, não tirar a meleca do nariz, assoar devagar e lubrificar com soro fisiológico. Hoje em dia tem até gel de soro fisiológico. Assim, a gente põe um pouquinho na mão, põe assim no nariz para dormir, que aí fica sempre lubrificado. Aí agora um tratamento que tem em comum dos dois, com relação às mãos. Evitar contato com pérfuro cortante e altas temperaturas. Sempre pedir alguém para testar a temperatura da água do banho. Evitar pegar em prato, panela, colher que estiver perto do fogão. Então, sempre preferir talher de cabo de madeira, panela que tem o cabo protegido. Tomar muito cuidado para bater um prego, alicate, manter sempre a pele muito hidratada, não tirar cutícula. Se estiver começando com desequilíbrio muscular, com algum encurtamento, utilizar órteses e fazer fisioterapia. Aí aqui, gente, umas fotos de mãos de neuropatia de Hans, tá? Para vocês verem o desequilíbrio muscular, a alteração da pele, da hidratação, as manchas, aqui já com um histórico de amputação e uma nova ferida. A outra mão dessa mesma pessoa, tá, gente? Tô vendo os dedos em garra por causa do desequilíbrio muscular, uma ferida aqui, outra ferida aqui, outra ferida cá. Aqui uma também de neuropatia de Hans, já começando, né, com desequilíbrio muscular. Aqui, utilização de órtese seriada para impedir a flexão de cotovelo. Aqui, a órtese para posicionamento dos dedos e punho. E os cuidados com os pés, que também são incomuns, da hanseníase e da diabética. Conferir os pés e os dedos do pé diariamente. Se essa pessoa está enxergando mal, pedir alguém para conferir. Lavar com água morna e o sabão neutro. Sempre testar a temperatura da água antes. Secar os pés com muito cuidado, principalmente entre os dedos, que é onde dá muita micose, muita ferida. Passar creme ou óleo nos pés, no dorso e na planta. Não passar creme nem óleo entre os dedos. Usar meia de algodão, evitar usar meia calça escorregadia, não usar meia que tem costura, não usar meia rasgada, furada. O sapato de uso diário, hoje em dia já até tem, não é muito caro, né? Sapato para diabético, sapato para Hans, ajustar bem ao pé. Quando comprar um sapato novo, não usar ele um tempão de uma vez e ajustando aos poucos. Examinar, olhar dentro do sapato antes de calçar, nunca andar de chinelo e nem descalço, que essa pessoa perde o chinelo, arranca o dedão do pé, machuca o calcanhar. Tomar muito cuidado na hora de cortar a unha do pé, não deixar num cantinho afiado, lixar o calcanhar principalmente, mas não, já vi paciente tirando o calo do pé com alicate, olha que perigo, né? Se estiver sentindo muito frio no pé, às vezes o paciente tem incômodo no pé na hora de dormir, usar meia para dormir. Tem uma paciente minha que já até faleceu. Ela esquentava água, punha no garrafa PET e punha debaixo da cama para esquentar o pé dela para dormir. Então aquilo ali para vazar de noite, para queimar, era um perigo, né? Evitar sentar com a perna cruzada para não diminuir mais ainda o impulso nervoso e o aporte sanguíneo. Aqui algumas fotos de pés diabéticos para vocês. Tá vendo toda a alteração da anatomia, da musculatura, dos pontos de pressão, para cicatrizar uma ferida dessa, né, gente? Esse aqui é um pé de hanseníase.
O tratamento, então, da fisioterapia, obviamente, vai depender da avaliação, né? Mas normalmente a gente faz muito alongamento e mobilização, fortalecimento muscular para diminuir esses desequilíbrios musculares e a prescrição das órteses. Tem várias cartilhas de exercício para a gente ensinar, várias adaptações que a gente faz com objetos do dia a dia do paciente que dá para a gente ensinar, principalmente os alongamentos musculares e o fortalecimento muscular ativo. Além da gente pensar nesses exercícios específicos, achei uma fraqueza aqui, vou fortalecer, achei um encurtamento aqui, vamos alongar, a gente não pode esquecer do condicionamento físico e do equilíbrio. Então, fazer um planejamento de equilíbrio de exercícios globais, incluir o treino aeróbico e o treino de equilíbrio para esses pacientes. Não se esqueçam, por isso que eu coloquei um slide disso aqui. E aí, para terminar, deixei para vocês 2 links. Uma revisão de literatura de 2015 e uma revisão sistemática ou integrativa, né, de 2019, um artigo excelente sobre a atuação da fisioterapia na neuropatia diabética, que disparado é a neuropatia que a gente mais vê. Então, depois vocês entrem lá e leiam, principalmente esse último, que é um artigo ótimo. Tá bom? Eu vou parar de gravar aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês